10h02. Bom dia, Brasil. Bom dia para você que, a partir de agora, passa a acompanhar mais uma edição ao vivo do seu Jornal Patriota, o mais conservador do Brasil. Sempre trazendo para você informação honesta, a favor, fazendo jornalismo a favor do nosso país e sempre com grandes convidados especiais aqui para uma entrevista, onde nós trazemos informações também honestas para você e conteúdo, né, para que você se mantenha bem informado e claro, com informação segura para você, né? Então, nós trazemos aqui sempre grandes convidados e hoje aqui com a gente presente o Coronel Homero Cerqueira. Coronel Homero Cerqueira, da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ex-presidente do ICMBio, doutor e mestre em educação, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Homero Cerqueira. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Patriota, Coronel Homero Cerqueira. Bom dia, meu amigo Frank, bom dia os ouvintes, os telespectadores. É um prazer estar aqui falando com os conservadores patriotas do Brasil, e isso é muito importante. E o seu jornalismo e o dos patriotas, o dos conservadores, falam a verdade, o que está acontecendo no Brasil. Então, eu passei um bom tempo no governo federal e um bom tempo no governo do Estado de São Paulo. No governo do Estado de São Paulo foram 34 anos, né, atuando aqui, e cheguei ao posto de coronel, comandei o policiamento da capital, né, o CPC, comando o policiamento de área norte e o policiamento ambiental, quando eu fui convidado para trabalhar no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ICMBio, juntamente com o Ricardo Salles. Foi muito tenso. Então, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, para esclarecer como que é o ambientalismo do Brasil, em especial no bioma da Amazônia, né? Exatamente. Como o senhor falou do jornalismo patriota, nós furamos a bolha, né, coronel? A gente procura furar a bolha e trazer aquela informação que a grande mídia não traz. A grande mídia hoje, ela, na verdade, ela presta um desserviço ao país, né? A gente sabe os motivos, o brasileiro não é mais bobo, né, coronel? O brasileiro sabe hoje porque a Globo vive atacando o governo, e mais diretamente o presidente Bolsonaro, né? A teta secou, né? Nos ex-governos PT, o governo brasileiro investia 6 bilhões e meio por ano na Rede Globo. 6 bilhões e meio, coronel, é muito dinheiro, né? É muito, e hoje, com o governo Bolsonaro, só 125 milhões, assim mesmo, porque é uma verba mínima, obrigatória, que aí, ainda assim, esses 125 milhões é parcelado, aí, né, redistribuído para vários veículos de comunicação. Então, a Rede Globo perdeu aquela mamata, aquela teta maravilhosa, né, de bilhões que jorrava ali do governo, dos ex-governos Lula e Dilma. E aí, hoje, eles têm esse motivo, né? Então, aí, né, respirando por aparelhos, né? Porque, na verdade, vivia às custas do governo, né, do Estado, né? Eram sanguessugas, né? Exatamente. Então, hoje eles atacam. E outros veículos de comunicação, como esses aí, jornal, Folha de São Paulo, revistas, né? Blogs, UOL, sites. Então, todo mundo aí era comprado, né? Digamos assim, né? Eu não me lembro por exemplo, de 2 anos antes de 2018, ouvir ou assistir alguma denúncia, por exemplo, num jornal nacional, alguma denúncia de roubo na Petrobras, né? De desvios na Petrobras. Não. Então, é para isso que esses milhões iam para essas empresas, esses bilhões, né? Para que essas empresas jogassem essa sujeira para baixo do tapete e não fosse divulgado a roubalheira. Então, eles eram cúmplices, eram muito bem pagos para serem cúmplices dessa roubalheira que levou o Brasil, né, a esse fundo de poço, digamos assim, né? E os cofres públicos foram saqueados e, é claro, com a conivência e a cumplicidade desses grandes veículos de comunicação, que hoje tem medo de veículos de comunicação independentes, como o senhor tem o seu site, como eu tenho aqui o Portal Patriota, como um Terça Livre. Eles morrem de medo, porque a gente vem aqui e fura a bolha e traz a notícia exatamente como ela é. Não como eles publicam de manhã em formas de narrativas e fake news. O presidente... ontem, né?
Começa pelos veículos de comunicação, o UOL, é sempre as mesmas fontes, o UOL, Folha, não sei o quê. Presidente Bolsonaro e sua comitiva está lá gastando milhões em estadias, em hotel 5 estrelas em Dubai, né? E a farra, né? A mordomia, tinha lá a hashtag mordomia do Bolsonaro em Dubai, a hashtag bombando ontem no Twitter, né? E aí eu vou colocar isso aqui. Olha isso aqui, coronel. Isso aqui é um print de conversa minha de WhatsApp com o príncipe herdeiro de Dubai, Faza Hamdan. Nós nos tornamos amigos em 2018. 2018. Na época, de 2015 a final de 2017, início de 2018, eu namorei uma mulher árabe importante, né, muito conhecida no meio árabe, da Arábia Saudita, né? Mas com amigos aí, com amizade com o príncipe, com a família real de Dubai, né? Do governo, do sultão governante de Dubai, o Sheikh bin Mohammed, né? Alguma coisa assim. E aí nós nos tornamos amigos porque ela fazia trabalho humanitário pelo mundo inteiro, era vice-presidente de uma fundação, né, que fazia trabalho humanitário pelo mundo, né, na África, em países do Oriente, etc. E nos conhecemos pela internet, né, pelo Google, né? E depois acabamos namorando. E em função disso, aí ela me apresentou para um pessoal da TV de Dubai, onde eu me tornei como jornalista correspondente da América do Sul aqui. Então eu gravava coisas, matérias sobre a América do Sul, e cheguei até a gravar algumas coisas para a TV de Dubai. Aí, em função disso, um dos sócios da TV de Dubai era o príncipe Faza Hamdan, que aí veio me conhecer também pelo Twitter, e nos tornamos amigos de conversas no WhatsApp. E, enfim. E aí ontem eu chamei aqui já, fazia quase 2 anos que a gente não se falava, 1 ano e pouco. Eu não sei, acho que eu troquei meu WhatsApp, aí, enfim. Mas aí, acho que uns 15 dias atrás eu chamei novamente aqui, nós conversamos um pouco. Aí ontem eu chamei de novo, porque tinha uma hashtag em alta aqui ontem, dizendo que que o presidente Bolsonaro e a sua comitiva estavam lá gastando milhões numa farra, não sei o quê, com dinheiro público, às custas do dinheiro do povo brasileiro, e a esquerda toda atacando o presidente aí em massa, né, no Twitter. Certo. Aí eu chamei o presidente, chamei o meu amigo Faza Hamdan aqui, né, que inclusive é o ministro das Relações Exteriores, né, de Dubai. Aí ele falou, não, é mentira. O governo brasileiro, o presidente Bolsonaro e toda a sua comitiva são nossos convidados. E todas as despesas, inclusive do combustível do avião do presidente que foi para Dubai, foi paga, ressarcida, e todas as despesas de hotel, estadia, restaurante, seja lá o que for gasto lá com carros alugados, sei lá o que for para a comitiva, toda a despesa de toda a comitiva do presidente Bolsonaro será paga, custeada pelo governo de Dubai. E aí a gente vem desmascarar essa canalice que a imprensa suja brasileira faz, e aí, né, a esquerda toda sai, aí os militantes saem todos atacando o presidente Bolsonaro, né? Quando a gente sabe que, na verdade, ele não faz isso, né? Não é o perfil do presidente Bolsonaro. Não é perfil. Ao contrário, nós temos aí um ex-presidente agora, o descondenado e favorito, né, o bandido favorito do Supremo Tribunal Federal, viajando aí por alguns países da Europa, acompanhado da namorada, 4 seguranças, 4 assessores. Custeado pelo governo brasileiro, né? E dois motoristas. Com tudo às custas do governo brasileiro. Aí sim, é o governo brasileiro que banca essa despesa de viagem, não só do Lula. Quando a Dilma vive viajando aí pelo mundo inteiro, aí, né? Vai pelo mundo. Né? E eles saem para meter o pau no país, né? Para falar mal do seu país, para falar mal do seu presidente. Isso sim, não tem ninguém pagando para o Lula. Quem está pagando é o povo brasileiro. Aí isso sim é ridículo, isso sim é antiético, isso é pouca vergonha. Nós temos ainda um ex-presidente ladrão, condenado em 3 instâncias, descondenado pelo STF, descondenado por ministros que ele apadrinhou, que o PT apadrinhou. Aí eles cobram, né? Eles estão servindo os seus padrinhos, né? Retribuindo o carinho dos seus padrinhos na nomeação como ministro do STF, agora descondenando o maior ladrão do Brasil,
que está aí viajando às custas do povo brasileiro. Coronel Homero Cerqueira, vamos ao nosso foco, né? Que é a entrevista aqui, tratando das questões, principalmente do meio ambiente brasileiro. Está fazendo 12 dias, entrevistei aqui o Ricardo Salles. Ricardo Salles. Grande homem, grande guerreiro, patriota, né? E eu gosto muito do perfil dele, que ele é linha dura, né? Ele não leva para casa. Não. Foi por isso que bateram de frente com ele e ele batia de frente de volta. Eu sou um admirador muito. E eu creio que ele vai ser senador aí pelo estado de São Paulo e nós estaremos com certeza apoiando, sim. Apoiaremos o Ricardo Salles, com certeza faremos aqui tranquilamente um apoio ao Ricardo Salles. E o senhor teve o privilégio de trabalhar com um grande homem, Ricardo Salles, né? Exatamente, Frank. O Ricardo Salles, eu estava no Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. O Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo tem um contingente de 2.500 policiais. Ele faz a fiscalização ambiental no Estado de São Paulo. E aí ele convidou para a gente trabalhar no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o Chico Mendes. O Ministério do Meio Ambiente, ele tem 6 secretarias e 2 institutos, o IBAMA e o Chico Mendes. Só que eu vou dar um passo para trás para ver quando foi criado o Chico Mendes. Quando o governo eleito em 2004, Luiz Inácio Lula da Silva, esse que está viajando pelo mundo aí, às custas do nosso governo federal. Exatamente. E as pessoas falam que o presidente está em Dubai. Eu acredito que seja uma 3ª ou 4ª viagem que ele faz, isso depois de 3 anos de governo, e ele não está gastando, ele está investindo. Se ele tivesse gastando, mas ele estaria investindo. Porque quando o governo brasileiro vai para um outro país para fazer a divulgação do nosso Brasil, e a gente, juntamente com os ministros, e o ministro Gilson Machado, que é uma pessoa brilhante, se você tiver a oportunidade de falar com o Gilson Machado, e ele bateu de frente com o pessoal da COP26, que o Brasil era um país que estava desmatando e totalmente errado isso aí. Eu vi o vídeo, né? Tem um vídeo dele, né? Desmascarando a jornalista lá, né? Que tentou lacrar em cima dele, né? Com algumas mentiras lá, e ele, na hora, ele já... E ele bateu porque os outros países, eles poluem, e a gente não. A gente preserva nosso bioma, quase 54% do nosso Brasil é preservado. E só no bioma da Amazônia, 84% é preservado. As pessoas não têm ideia do que é isso. Mas, enfim, em 2004, quando foi eleito o Luiz Inácio Lula da Silva, ele percebeu que o IBAMA, ele travava a construção das coisas, né? As construções das estradas, as usinas, as hidrelétricas. E por que é? Porque é um ambientalismo xiita. Xiita é porque ele joga a bomba, ele destrói e não tem resultado, fazendo uma contrapartida, porque tem que ter um ambientalismo de resultado, você tem que ter a sustentabilidade, tem que ter a economia, tem que ter o meio ambiente, e aí ele cria, em 2007, o Chico Mendes, que é a ministra do meio ambiente, era a Marina, em 2007. Chico Mendes... Não tem muitos institutos no Brasil que tem nome de pessoas. E Chico Mendes, ele só era conhecido pelo bioma da Amazônia, lá no Acre. Coronel, eu já vi algumas notícias e a gente não teve muito como verificar, conferir. Mas já vi, o senhor também já deve ter visto algumas notícias dando conta de que o marido da Marina Silva é um dos grandes madeireiros lá que há muito tempo, né, tirou madeira ali da Amazônia de forma clandestina. Isso procede? Exatamente. Procede? Essa informação procede? Exatamente. Madeireiro... O que você tem no Acre? Vamos lá, vamos agora voltar um pouquinho. Então, o que você tem no Acre? Ou é madeira ou é mineração.
O que o Ricardo Salles ele quis fazer? Meu, a gente precisa ter o equilíbrio de pedir essas coisas. Exatamente. Então tem que ter o equilíbrio. Você, às vezes, você tem que dar o direito, é igual você, se você mora no apartamento, você mora na sua casa, você só pode utilizar 20% do seu patrimônio. Imagine você morando no seu apartamento, só pode usar a sacada, vamos supor. 20%. O restante você não pode usar, você tem que preservar. E tá bom, você quer que preserve, mas como que você faz para que eu preserve? Você tem que pagar para a pessoa preservar. As pessoas têm que comer, têm que trabalhar, tem que dar lazer para as pessoas, dar ensino, dar saúde. Mas de que forma? O IDH mais baixo do Brasil é do bioma da Amazônia. E aonde você tem o turismo ecológico lá, maravilhoso. É isso que o presidente fez agora para Dubai e o Gilson Machado mostrando no ecoturismo, né? O turismo ecológico, principalmente nesse momento. Mas em 2007, a Marina cria um instituto com o nome do Chico Mendes. Chico Mendes não era um ambientalista, ele era um seringueiro. Ele queria... Ligado a sindicato, né? De sindicalismo. Ligado a sindicato de esquerda. Sim. O que ele fez naquela época? Ele quis fazer naquela época que as pessoas pagassem para deixar a mata de pé. Mas aí tem uma denúncia, Frank, tem uma denúncia. As ONGs, que tem um livro chamado Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. De quem? Autoria de quem esse livro? Lourenço Carrasca. Lourenço Carrasca. Então, é um livro que não tem no mercado, foi resgatado. Os ambientalistas odeiam que você fale esse livro, né? Odeiam que fale esse livro. Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. Ele dá um leque para você ver a origem das ONGs no mundo, a origem das ONGs no Brasil, e por que eles internacionalizaram aquilo lá. Falando que aqui o bioma da Amazônia não é do Brasil, é do mundo. Então, que a gente perde o poder. Só que lá, no bioma da Amazônia, tem em torno de 1.600 ONGs que não tem resultado nenhum. E o Instituto Chico Mendes... Mas elas estão ali por algum propósito, né? Com alguma intenção. O propósito é de furtar, de roubar o nosso patrimônio. E por isso que tem uma ONG da Yanomami, e principalmente os índios, não existe proteção dos índios. Você tem uma ideia? O subsolo de qualquer propriedade é do governo federal. O subsolo das terras indígenas é dos índios, são dos índios. Então, o que eles foram acharem lá é deles. Então, e por isso que o presidente, ele traz luz às pessoas que querem olhar e ver o que está acontecendo. Se você vai para Las Vegas é uma terra indígena. Os índios lá são super bem equipados, têm moradia. Agora, o que a esquerda quis fazer? Ela quis deixar os índios, os ribeirinhos, deixar na pobreza. Na mão das ONGs. Exatamente, na mão das ONGs, onde que os órgãos internacionais, os Rockefeller, o Clube de Roma, eles colocavam dinheiro nas ONGs e as ONGs faziam o quê? Subtraíam o nosso patrimônio. E aí, na reserva do Chico Mendes, lá no Acre, foi levado a borracha para a Ásia. E o que aconteceu com a reserva Chico Mendes? Tinham mais de 1.500 famílias lá dentro. Todas ficaram próprias. Ou ela cria gado, ou castanha, ou peixe, ou morre de fome. Para você criar gado, você precisa ter pasto. Para ter pasto, precisa cortar a árvore. E que por isso teve um desmatamento muito grande. E Chico Mendes não era ambientalista. Ele era só uma pessoa de esquerda que era apoiada desde que a esquerda desse dinheiro para as ONGs deles. Tanto é que a mulher do Chico Mendes recebia salário do Instituto Chico Mendes sem trabalhar. Tá? Então, ela foi criada em 2007, o Instituto Chico Mendes. Foi feito em Peró a escola do Chico Mendes e
tirou todos os xiitas do Ibama e colocou no Chico Mendes. Pra você tem uma ideia? Tem um rapaz chamado Zé Martins, que trabalha lá em Fernando Noronha. Ele prestou um concurso em 97 para o Instituto Chico Mendes. Ele trabalhava com oceanografia, então ele era formado em oceanografia. Só que ele tinha uma ONG, Golfinho Rotador. E ele prestou um concurso, foi muito mal classificado, só que a pontuação e a meritocracia dele, por ter uma ONG de esquerda, porque ser filiado a um partido de esquerda, ele conseguiu pontuações altíssimas. E esse cara, que trabalha hoje ainda, e eu instaurei um processo contra ele, do Instituto Chico Mendes, ele prestou um concurso para o bioma da Amazônia. Então, ele tinha que ficar em Manaus, lá em Manaus, durante um ano. Em 12 meses, ele voltou para Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha tem 6 mil pessoas morando lá. Para você conseguir ser um cidadão de Fernando de Noronha, você tem que ter 10 anos morando lá, trabalhando lá, para depois pegar para poder morar lá. E ele voltou em 12 dias. E ele é amigo do Carlos Mink, da Marina. Ele arrolou todas essas pessoas no processo dele que foi instaurado, porque ele aviltou, ele tinha 16 processos criminais, mas ele destruiu Fernando de Noronha. Fernando de Noronha não consegue colocar nem um... O que tem lá? Tem uma usina de tirar o sal da água, lá em Fernando de Noronha. Só que ela só pode pegar a água quando tiver em maré alta, porque na maré baixa, o cano ela não consegue captar água, e ele proibiu. Eu falei, mas por que proibiu? Por que proibiu disso aí? Porque se você colocar um cano mais profundo, vai ter problema com os golfinhos, na audição dos golfinhos. Eu falei, mas isso é absurdo. Então, não podia ter a água em período de baixa, na baixa temporada, né? A água estiver mais baixa. Ventilação eólica, né? Que passa o vento e capta a energia. Aí teve um pássaro que morreu por conta das hélices. Então, ele tirou também. Então, existe aí um xiitismo dos ambientalismos no bioma da Amazônia e algumas regiões do Nordeste. Então, a gente, com o Ricardo Salles, tentou combater isso muito forte, muito forte. 1.500 ONGs só no bioma da Amazônia. Coronel, me desculpe aqui os militantes ecodefensores, mas eu não acredito em Greenpeace, WWF, essas gigantescas ONGs aí, internacionais, não me convencem. Olha, eu acho até que o senhor deve lembrar dessa informação, dessa notícia foi publicada acho que no final do ano passado, e tomou as redes sociais aí. Alguns integrantes de ONGs foram presos, se não me engano, em flagrante, né? Incendiando a Amazônia ali, alguns trechos, né? Isso, foi no Pará. Ligados a ONGs. E essas fotos, e os caras tacavam fogo e fotografavam. E essas fotos foram para a manchete desses jornais aí, né? Dessa imprensa corrupta do Brasil e também para a imprensa mundial corrupta, a imprensa esquerdista a favor da nova ordem mundial aí pelo mundo afora, pela imprensa comprada pelos Rockefeller. E, inclusive, algumas dessas fotos foram leiloadas aí na internet, né? E aí é de conhecimento de todos que o Leonardo DiCaprio, por exemplo, grande defensor da Amazônia, comprou uma foto dessa por 2 milhões de dólares, até aquele jogador lá, o português lá, o famoso jogador português da seleção, puxa. Outro esqueci também. Romário, não, é o português. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, também comprou algumas fotos dessa aí, né, por alguns milhões ali no leilão na internet, e essas fotos foram feitas por bandidos ligados a ONGs aqui na Amazônia, né, que eles atearam fogo na mata e fotografaram e venderam essas fotos, né, para jornais, né, vagabundos do mundo todo, né? O senhor lembra dessa... Lembro. Estava lá no Chico Mendes quando aconteceu esse fato aí. Exatamente. O senhor confirma isso aí? Isso realmente aconteceu?
Exatamente, que eles trabalham como voluntário. Eles trabalham como voluntários para entrar no bioma e a gente coloca essas pessoas, porque o que acontece? O Chico Mendes tem 1.600 servidores. Você tem uma ideia? O Chico Mendes. E o Ibama tem 3.700 servidores. Esse contingente é para fazer a fiscalização de todo o bioma do Brasil. São Paulo tem 2.500 policiais só para fazer a fiscalização da Mata Atlântica no Brasil. Aqui em São Paulo, certo? Então, você vê o contingente. E o governo federal do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele pegou um ambientalismo, pegou o bioma totalmente sucateado. Pra você ter uma ideia, no governo Lula e da Dilma, foram criados 190 unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação? É um absurdo isso. Então, nós temos 334 unidades de conservação. Por que eles criaram isso? Isso aí era criado, coronel, provavelmente para empregar, né? Apadrinhar cabos eleitorais ali, né? Virar cabide de emprego, não é não? De cara, então, de imediato, a intenção já era essa. E tantas outras intenções, né? Ele tinha a intenção de criar unidade de conservação para travar o empreendedor, travar o empresário. E você tem uma ideia, se hoje a gente fosse ressarcir as pessoas que tiveram o seu patrimônio aviltado, seriam 25 bilhões que os cofres poderiam pagar essas pessoas. Até hoje, ninguém recebeu das propriedades que foram viraram unidade de conservação. Então, por isso que o presidente não criou nenhuma unidade de conservação e nem terras indígenas. Só falando sobre o desmatamento. No Pará, você tem terras indígenas, no bioma da Amazônia. Você tem uma ideia? São 9 estados. São 131 unidades de conservação. Terras indígenas, propriedade das Forças Armadas. E você só pode, na sua propriedade, no bioma da Amazônia, 20% que você pode fazer o desmatamento. Então, você tem, no Pará, 54% terras que você não pode fazer absolutamente nada. Dessas 46 que sobram, 20% que você pode cortar para virar uma propriedade, virar uma fazenda, fazer para criação de gado, soja, só 20%. Ou seja, não tem absolutamente nada. Aí falam, o desmatamento ilegal. Como que você quer o quê? Como que você pode fazer o desmatamento ilegal se todo o Estado, praticamente só 20%, que você pode fazer alguma coisa, indústria, usina, fazer alguma outra coisa, se o resto é tudo travado pelo governo. Por isso que o Ricardo Salles falou assim, destravar a coisa que foi travada. A gente não é contra, a gente é a favor que as pessoas vivam e é contra o desmatamento. Mas as pessoas têm que sobreviver nesse bioma. Elas têm que trabalhar. A gente percebe um governo Bolsonaro preocupado em dar autonomia para que o índio para que o índio prospere dentro das suas terras. Aliás, são muitas terras, né? É muita terra para muita terra, índio, né? Mas se o índio já está ali, a terra é dele, então que ele explore aquilo de maneira controlada, acompanhada pelo Estado, né? Para que não haja desmatamento, né? A rebelião ilegal e o que foi explorado ali seja fiscalizado pelo governo, mas que o índio se beneficie, só o índio, né? Porque a gente vê até então, que a gente viu aí nos governos de esquerda, eram as ONGs levando coisas, levando ouro, levando madeira, levando biodiversidade, levando mudas, né? Mudas, enfim, de plantas. Genoma das mudas, dos animais. Saqueando o genoma, animais, enfim, né? Então, e muito ouro, né, coronel? Muito ouro. Muito. Saía do Brasil via ONG, tranquilamente, né? Só para ter uma ideia, quando eu assumi lá em maio de 2019, eu fui para Itaituba.
na região do Pará, Itaituba 1 e Itaituba 2, Parque Nacional de Itaituba. Lá tinham 18 pistas de pouso de avião, 18. Como que... Para que tanta pista assim? O que tanto que estava... Né? Então, mas era ilegal, porque dentro da unidade de conservação você não podia ter pista. Era a pista para você retirar o ouro, o minério, todo o produto de mineração ilegal do Brasil, por meio das ONGs. Por isso foi tirado por muito tempo. Então, isso vinha sendo tirado, a Amazônia vinha sendo foi sucateado pelo governo de esquerda há muito tempo. Muito tempo. E o governo de esquerda, principalmente os ministros do meio ambiente, a Marina, o Carlos Mink e a patotinha deles todas, eles pagavam para as ONGs. As ONGs recebiam dinheiro para fazer pesquisa. Eu fiz doutorado, fiz em educação, certo? E tive o resultado. Eles faziam pesquisa sem resultado nenhum, não chegavam a lugar nenhum, e viajavam o mundo. A maioria dos ministros do meio ambiente e o presidente do CNB, o IBAMA, viajavam pelo mundo. Fazendo o quê? A esquerda pagava os grandes veículos de comunicação para esconder a roubalheira. Aí, no caso da Amazônia, a esquerda brasileira comprava as ONGs para acobertar, facilitar e ainda encobrir a patifaria, todo esse saqueamento que era feito, esse saque, né, que era feito aí de todo o bioma da Amazônia, e aí minério também, com conivência das ONGs. Então, exatamente. É por isso que eles patrocinavam as ONGs, né? É assim, eles patrocinam os artistas com a Lei Rouanet para ter o apoio, né, dos artistas, né, nas patifarias. A esquerda compra todo mundo, né? Então, na Lei Rouanet, é bom que você tomar a Xuxa, que tem um passado... Brava, triste, né? Tá brava. Mas tem um passado triste, e veio falar agora sobre aquele jogador lá de Minas Gerais, que ele colocou aquela foto, e ela tem um passado triste, que nem eu vou citar aqui, em respeito... Nós já sabemos. O Brasil inteiro sabe do passado da Xuxa, né? Um passado triste. Mas ela recebeu em 2008, pela Lei Rouanet, 8 milhões de reais. Então, veja bem, para fazer o quê? Aí fica fácil morar numa mansão, né? Se posar de rainha. E está vendendo a mansão dela, né? Fica fácil posar de rainha, né? Assim, exatamente. A rainha dos baixinhos, né? É um contrassenso, né? A rainha dos baixinhos. Então, é complicado. Mas só retomando um pouquinho sobre o desmatamento do Brasil, então vamos lá. Na década de 70, quando tivemos o governo federal, ele quis povoar a Amazônia. O que acontece? Ele quis povoar a Amazônia. O governo federal, o que ele fez? Ele fez uma grande campanha, como já tinha feito em 1889, 1900, na Europa, e que nós viemos os italianos, alemães, os portugueses, os japoneses, e o Brasil, naquela época, em 1900, dava lotes de terra. E só podia vir, naquela época, famílias. Não podia vir uma pessoa sozinha, tinha que vir com família. Ele vinha aqui e depois de 10 anos, ele pagava o lote que recebia. O governo federal, ele quis fazer o quê? Repetir isso aí, e a maioria do pessoal do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso, foram povoar o bioma da Amazônia, para não ser invadido pelos outros países. Por quê? Porque as ONGs internacionais, como a Fundação Rockefeller, o Príncipe Williams, então esses que são os grandes fundadores das ONGs do mundo, eles quis internacionalizar o nosso Brasil. Inclusive, quando você for no Museu de Nova York, você vai lá ver o Brasil como se fosse do mundo. O mapa do Brasil lá é como se fosse do mundo, não do Brasil. Mas nós temos um presidente muito firme, né? Ele foi lá no púlpito da ONU, né? Na última participação dele na ONU, e na anterior ele já tinha deixado bem claro: o Brasil é soberano, a Amazônia é nossa.
Exatamente. Mas, mas a leitura... A Amazônia é nossa. Aqui quem manda é o governo brasileiro. Aqui ninguém... Né? E o que eles falam? Que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ou seja, você está colocando como órgão principal do planeta o Brasil como se fosse do mundo. Se é do mundo, e aí é uma fala do Ricardo Salles, se é do mundo, tem que pagar para isso. Tá? Então, o que aconteceu? Na década de 70, todo esse povo foi para lá. Todo esse povo foi para lá. E tem uma unidade de conservação que é lá no estado do Rio Grande do Sul. Ela foi criada em 32, pelo governo de 32, e não tem nenhuma regularização fundiária. Ela foi paga todo. Por que fazia os governos anteriores? Eles pagavam o proprietário da terra e transformava aquilo em unidade de conservação. Depois que tivesse toda pago, todos os proprietários tivessem recebido a sua indenização, transformava em unidade de conservação. Mas o que aconteceu no governo do Lula? Aí você tem 70, o governo pede para o povo ir para lá, para o bioma da Amazônia. Aí você tem em 72, uma reunião pela ONU, né? A ONU também é um órgão que, principalmente no meio ambiente, é formado só pelo pessoal de esquerda, os ambientalistas de esquerda, e você começa a surgir os ambientalistas xiitas. Esse pessoal, ele começa em 72, teve Estocolmo, e que você tenha lá o Tratado de Quioto, e mais para frente, depois o Acordo de Paris. Mas vamos lá. Em 92 teve o Rio 92, e o Brasil começa a travar o sistema ambiental. Código Florestal começa a ser mais rígido, foi feito na época de Getúlio Vargas, aí começa a ser mais rígido, o ambientalismo começa a fazer uma forma mais rígida, e entra o governo de esquerda, alinhado com a esquerda mundial, e começa a travar o bioma da Amazônia. E onde os proprietários que saíram do sul e foram para o bioma da Amazônia, transforma as fazendas, as propriedades dele, em unidade de conservação. Tá? Se você pegar a BR-163, tem em torno de 10 ou 14 cidades no Pará, todos os municípios, eles ficam em unidade de conservação. O que aconteceu? Por isso que tem um grande desmatamento. Na década de 80, você tem a Serra Pelada. O que o governo federal... O mundo estava olhando a Serra Pelada. O que o governo federal faz? Ele dá os garimpeiros um outro local para que eles possam fazer a mineração legal. Mineração causa um grande dano ambiental, mas você tem solução. E aí vem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, engana o povo e transforma aquilo em unidade de conservação. E nunca foram pagos. E por isso que você tem um grande conflito. O que a esquerda gosta de colocar? Conflito nos locais. Se você vai lá no Pará, se conversar com o pessoal do Pará, do Amazonas, do Amapá, existe um conflito em todas as unidades de conservação. Em todas as unidades de conservação. Porque não há o ressarcimento. E por isso que o pessoal põe fogo. E aí, aqueles dois rapazes, voltando àquela pergunta que você falou, aqueles dois rapazes lá, o que eles fizeram? Eles colocaram fogo numa unidade de conservação e saíram. O que aconteceu no Pantanal o ano passado, o ano retrasado, eu acho? Foi um indígena que colocou fogo no território dele e não teve o controle certo, porque o mato estava seco, então teve o acero lá e pegou fogo. Então, por isso aconteceu todos esses problemas, porque os caras querem causar um conflito e falam que é a causa do governo Bolsonaro. Até recentemente teve uma briga no estádio de futebol e aquele comentarista da Globo, que é um viciado em drogas, falou que foi culpa do Bolsonaro pelo pessoal ter brigado no estádio de futebol. Então, isso que aconteceu no bioma. Por que aconteceu o desmatamento? Aconteceu todos esses problemas
porque o governo de 10 anos, de 20 anos, eles não colocaram, não deram solução para isso, só criaram conflitos. E o governo do presidente, ele quis dar uma solução a esses conflitos existentes no bioma da Amazônia. Então, essas foram essas... Você não tem lá, você tem o IDH do Pará, é o mais baixo, é 0,6629, é o mais baixo, só perde pelo Amapá, que é do Rodolfo, né, o Rodrigues, o senador, que toda vez quer instaurar uma CPI, essa CPI do círculo que não deu em nada, né? Enfim, é um grande problema que o presidente tenta solucionar, mas ele sempre vai vendo o caso real. Não sei se o Ricardo Salles falou para você, esses grandes problemas, ele foi nas madeireiras, eu acompanhei ele quando ele foi lá em Rondônia, na madeireira, fui lá acompanhar onde que foi travado o sistema. Tinham 40 madeireiros para uma cidade que só vivia da madeira. E aí você fecha o comércio, as pessoas precisam se alimentar. Tem que ter uma solução. E qual foi a solução para esse governo? Foram duas. O crédito de carbono, que o Joaquim, o ministro do Meio Ambiente, foi lá na COP26 tentar regulamentar o artigo 6º do Acordo de Paris, né? E adote um parque. Quantos proprietários, vê se os empresários, os artistas compraram algum parque aí para deixar o parque de pé. O que acontece? Você protege e dá sustento às famílias que moram na redondeza e moram dentro da unidade de conservação. Só não pode desapropriar e não pagar, né? Não indenizar os cidadãos. Exatamente. São 45 bilhões para indenizar essas pessoas. 45 bilhões. E ninguém recebeu um centavo até hoje, né? Não entendi. Ninguém recebeu nem um centavo até hoje dos governos. Não, a gente, com o Ricardo Salles, e quando eu estava na presidência, a gente pagou 50 milhões. Certo? Foi a maior indenização paga pelo ICMBio. E a única feita já no governo Bolsonaro. A única feita no governo pagava ninguém. Ninguém pagava. Não. Ninguém pagava. Muito pouco. É complicado. Eu só não entendi a saída do Ricardo Salles, que era muito alinhado com o presidente, né? E que são os dois alinhados, demais alinhados com o povo brasileiro. Mas a gente sabe, por outro lado, eu sei, cobrindo política por 12 anos em Brasília, eu sei como as coisas funcionam. Às vezes é melhor até sair, né, do que permanecer. E algumas pessoas às vezes não entendem, né? Poxa, mas a gente gostava tanto do Ricardo Salles, aí o presidente exonera. Não. Às vezes, ambas as partes chegam, né, à conclusão que às vezes, sim, é melhor sair e aí ele toma, né? Mas a pressão é forte, né? Oi? A pressão é forte da esquerda, porque o governo da esquerda aparelhou o governo federal por 20 anos. Sim. E você só coloca as pessoas em cargo de comissão. Nós temos hoje um judiciário brasileiro extremamente aparelhado, né, atuando abertamente aí contra, né, o executivo, por exemplo. Então é complicado mesmo, né? Então, ele até a divisão dos poderes, legislativo, judiciário e executivo, há uma interferência. A Constituição, no preâmbulo da Constituição e no próprio início do capítulo, falou assim, são poderes independentes e harmônicos. O cara travou agora uma lei que estava sendo na Câmara dos Deputados, então isso aí para mim é totalmente ilegal, né? E dos 11, 8 foram colocados pelo partido de esquerda, né? Então, eles têm aí a sua ideologia. Inclusive, alguns ministros, eles eram advogados de sindicato, alguns ministros eram totalmente de esquerda, né? Nós temos aí o ministro Fachin, por exemplo, que era advogado do MST, né? Exatamente. Aliás, o MST ontem teve um líder do MST. Um líder do MST foi preso ontem como traficante, foi pego em flagrante, o coitadinho. Líder do MST, daqueles caras que andam de caminhonete de cabine dupla e se auto-intitulam sem terra, né? Foi preso ontem com uma grande quantidade de droga,
traficando. Líder do MST, eu não vou aqui tentar chutar o nome dele, né, precisaria achar a informação aqui para confirmar. Mas um líder do MST, um dos grandes líderes aí do MST, braço direito daquele, como é o nome? Como é o nome Boulos. dele? Boulos. Não, do MST. O Boulos é do MTST, né? Puxa, eu tenho uma dificuldade de lembrar nomes aqui, que às vezes... eu não me aqui, né? Puxa vida, é o líder do MST. Daqui a pouco o pessoal... É o gaúcho, né? Um gaúcho. Esqueci o nome dele aqui. Fica na ponta da língua e não sai o nome. Eu tenho essa dificuldade às vezes aqui. Mas vamos lá. Coronel, com certeza foi maravilhoso o senhor poder ter tido essa oportunidade de trabalhar com o Ricardo Salles, que fez sim, um grande trabalho ali à frente do Ministério do Meio Ambiente, né, a ponto de incomodar o mundo inteiro. O homem incomodou o mundo inteiro, incomodou as forças mundiais. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o senhor não viu nenhuma girafa na Amazônia, viu? Não tem. Não é da... se tivesse girafa na Amazônia, era uma espécie exótica, né? Que é feita para dentro. Então, não existe. Os nossos espectadores... Então, é Stedley. João Pedro, João Paulo Stedley, uma coisa assim, né? João Pedro Stedley. Né? Exatamente. É um tremendo de um vagabundo esse, né? É só no Brasil, Coronel, como é que acontece isso no Brasil? Vagabundo, bandido, criminoso, tem perfil verificado, né? Esses caras têm perfil verificado, né? Com a bolinha azul lá no Twitter, né? É um absurdo, né? Então, mas acontece que o Twitter, o Facebook, as redes sociais, elas fazem uma campanha de esquerda. São de esquerda. Qualquer coisa que você colocar, se você colocar no seu Instagram Bolsonaro genocida, vai sair Bolsonaro sendo genocida, um monte de coisa. Nós temos aí a diretora do Facebook, por exemplo, é uma ativista comunista venezuelana. Comunista, né? Os caras vão lá na Venezuela, pegam uma ativista lá e põe ela como presidente diretora do Facebook Brasil. Pega o Twitter Brasil e pega um cara lá que não sei o quê. Eles põem tudo comunista, né? Todos esses caras. Exatamente. No Instagram do Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ele colocou uma fala do Lula. E aí ele foi censurado pelo Instagram, que aquilo lá era fake. Mas era uma fala integral do... Mas o Lula está falando, como é que é fake, né? Não, ele colocou fake, colocou que era fake, mas enfim. Se você coloca Lula genocida, Lula, o Instagram, ele bloqueia você. E, mas às vezes... Bolsonaro genocida está liberado. Está liberado. Então, essa é a ideologia. Então, você, às vezes, eles tendem a população fazer com que pense sobre a esquerda é melhor do que a direita. E não é isso, a gente quer o melhor pelo Brasil. Eles estão destruindo o Brasil. Eu acredito que eles estão destruindo o Brasil. O presidente, ele limpou muito o que foi feito no governo federal, mas não é fácil, não é fácil. O Ricardo Salles, ele sofreu muito porque o meio ambiente, a educação e alguns ministérios estão aparelhados pela esquerda. O que eu fiz quando eu assumi lá? João Pedro Stedley, é isso aí. O que eu fiz? Eu disciplinei o pessoal do ICMBio, tá? Coloquei rédea, instaurei processos contra aqueles que eram corruptos. Tinha carros abandonados, unidades destruídas. Você não tem ideia de como que estava abandonado o Instituto Chico Mendes. Totalmente abandonado, destruído. E o que o pessoal fazia? Viajava. Que a gente proibiu, juntamente com o Ricardo Salles, proibiu do pessoal viajar para fora do país. Era quase 10 viagens que tinha que pagar para o pessoal fazer pesquisa, participar de conferência, viajar, desfrutar do dinheiro público e de forma ilegal. Coronel Mero, mas se a coisa era assim, né? Pelo seu ponto de vista como ex-presidente, como presidente na época do ICMBio, eu fico imaginando aqui como é a coisa dentro, por exemplo, ou era, pelo menos, dentro de um IBAMA. O IBAMA é um outro... Imensamente aparelhado. Intensamente aparelhado. Tem um tal de Cabral no IBAMA, essa pessoa é terrível. Esquerdista de carteirinha.
ele aterroriza todas as pessoas que querem fazer bem para o meio ambiente. Cabral, o ambientalista xiita chamado Cabral do Ibama. Ele aterroriza as pessoas que têm propriedade. Porque, veja bem, Frank, você tem uma propriedade, você é um fazendeiro, ou você é uma pessoa que quer fazer uma concessão do turismo. Você não vai destruir a natureza. Porque se você destruir a natureza, as pessoas não vão lá passear, desfrutar. E hoje as pessoas estão indo nos parques, o ecoturismo cresceu de forma exorbitante, 84% do crescimento das pessoas indo, por conta também da pandemia, que as pessoas não aguentam ficar em suas casas e vão para o lar. O que eles faziam? Eles davam multa, fiscalizavam, aterrorizavam as pessoas. Esses caras são bandidos, né, coronel? Esses caras são bandidos, né? São bandidos, eles são escolhidos a dedo, né, pela esquerda para colocar naquela função ali, que eles sabem que ali o cara vai estar a serviço deles, né, apavorando, né, aterrorizando a vida de fazendeiros, né, de ribeirinhos, enfim, né, de gente simples, né? Aí coloca os bandidos a serviço deles, né? E quando você fala que o cara é bandido, você está elogiando os caras. Por quê? Porque a esquerda pensa que o bandido, o cara que rouba, furta, é um proletariado, é um oprimido. Isso eu falo porque está no Karl Marx, está no Michel Foucault, tem na fala dessas pessoas e no próprio Paulo Freire. Mas na própria fala do Luiz Inácio do Lula da Silva, ele fala: eu não aguento mais as pessoas serem mortas porque roubou um celular, porque roubou um negocinho para tomar uma cervejinha. Ou seja, quando você fala que o cara é bandido, para gente que é de direita e que é conservador e preserva a família, a pátria, você tá... Isso aí é uma aviltação, isso aí é uma injúria contra a pessoa. Falar que armamentista... Para eles não, isso aí é um elogio. Aí, coronel, a gente se assumir armamentista, então, né, pelo direito de ter uma arma em casa para defender a família, a sua empresa... Isso aí é um crime. É o crime. E para mim, não. Se eu tenho uma arma em casa, o que o presidente quis falar com a arma? Eu tenho uma arma em casa, tenho uma Glock, mas porque eu sou policial militar. Mas não uso na rua, certo? Imagina você estar numa fazenda, a fazenda é invadida, você tem uma propriedade, a fazenda é invadida, você não tem condições, às vezes, de ligar para a polícia para ir lá e, às vezes... Se ligar, vai demorar para chegar, os caras já vão tocar o terror na fazenda, né? Exatamente. Incendiar prédios, tirar fogo na mata, matar animais. E destruir. Recentemente, o MST invadiu uma fazenda e bateram, quebraram as pernas de uma vaca que tinha lá. Deixou ela aleijada. Saiu nas redes sociais isso aí. O MST ele destrói o meio ambiente. Eles destroem. Mas acontece que eles destroem e antes eles tinham dinheiro para pagar, né? A mortandela, para pagar. Você vê, tem a pedagogia. Para comprar os jagunços para essa invasão, né? Exatamente. Hoje não tem mais. E, aliás, a gente não tem visto notícia, por exemplo, do MST invadindo mais, coronel. Não tem invadido, hoje porque não recebem. E se invadir hoje? O que acontece hoje, o coronel? Olha, dependendo do estado, veja bem, dependendo do estado e aonde ele invadir, ou é governo estadual ou governo federal. Aí tem que tomar as providências. Se for na Bahia, a invasão está liberada. Ali, lá é a sede do PT. O governo federal lá é o Rui Costa, inclusive o que fizeram com a saúde, né, nesse consórcio no Nordeste, aí o Carlos Gabas, que é a Bahia hoje é a sede do PT e do Foro de São Paulo, né? Ali a bandidada está toda ali, né? Concentrada ali, né? Exatamente. E recentemente também um narcotraficante, general da Venezuela, foi preso na Espanha e delatou aí a ficha de todo esse complexo de crime ocorrido no mundo e onde alguns órgãos que se diriam legais bancavam o narcotraficante.
Né? Em relação a isso que o senhor falou, vamos agora voltar lá para a Amazônia. O fato é o seguinte: primeiro, a Venezuela, divisa com a Amazônia brasileira ali, em divisa com a Amazônia brasileira, hoje é sabida, de conhecimento de todo mundo, não sei se o senhor confirma essa informação, que, na verdade, aquela Venezuela petrolífera, maior país petrolífero, polo de petróleo do mundo, da América do Sul, que, na verdade, a maior parte do bolsão de petróleo, digamos assim, Venezuela, hoje ele está dentro do território brasileiro. Essa informação procede? Procede, mas por quê? Porque governos anteriores, eles venderam isso aí para eles. O gás, o próprio Lula deu o gás para a Venezuela, né? O próprio governo da esquerda, né? Eles construíram os portos em Cuba, na Venezuela, nesses países aí, e recentemente também, que foi na Nicarágua, um comunista foi eleito, e o PT só faltou mandar toda a comitiva da esquerda para lá, né? Para Nicarágua, onde que é um país totalmente ditador. Essa questão do gás, por exemplo, ele poderia ser tomado de volta pelo governo brasileiro ou por um novo presidente após o Lula, após, no caso agora... Aí a gente tem que ver qual que foi o tratado feito por eles, até quando tem a vigência. Se a gente... Aí é uma discussão mais de direito internacional. Relações internacionais, né? Relações internacionais e direito internacional, e você tem que resgatar isso aí. Mas enquanto o governo for da Venezuela, esse tratado é difícil ser retomado. Se revertido, né? É difícil, porque eles não vão concordar, tem que ser feito uma parceria do governo, igual foi feito as hidrelétricas no sul do país. Tem uma parceria, uma parte do Brasil, outra parte para o governo do Paraguai. Tá? O senhor falou na questão do narcotráfico ligado ao Foro de São Paulo, e aí a gente sabe disso, né? As informações circulam aí. Nós temos visto aí, por exemplo, diretoria de CIA vindo ao Brasil, diretores da FBI vindo ao Brasil, visitar o presidente Bolsonaro, conversar com o presidente Bolsonaro, com o general Heleno, com o ministro de Relações Exteriores. E o narcotráfico na Amazônia, assim como o senhor identificou e confirmou aqui várias pistas de pouso lá em reservas ambientais, né? Como é que chama? Reservas ambientais? Não, como é que chama? Unidade de conservação. Unidade de conservação hoje, né? Só mudaram o nome, né? Hoje é a unidade de conservação. Dezenas de pistas de pouso. Então, essas pistas de pouso também não eram só para extradição, aí para contrabando, né? De ouro ilegal retirado do Brasil e outro minério, bioma, etc., né? Mas também usada pelo narcotráfico, que é ligado. O Foro de São Paulo hoje, todo mundo sabe, o Foro de São Paulo hoje é o maior grupo narcotraficante do mundo. Eles controlam todo o narcotráfico que sai da Venezuela, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, e esse narcotráfico, em sua grande maioria, ele tem que passar pelo Brasil para ir para o mundo, né? Para se espalhar pelo mundo. A droga, toda essa droga, né? E puxa vida, coronel, a gente de vez em quando cai umas fichas aqui para gente. O Bolsonaro é uma pedra no sapato de muito crime organizado, de coisa. Ele é pedra no sapato da NON, ele é pedra no sapato dos ambientalistas, ele é pedra no sapato do narcotráfico, da maior rede de narcotráfico hoje no mundo, ele é pedra no sapato da maior rede de corrupção e roubo Meu Deus do céu, o Bolsonaro é... Então, o que aconteceu? Acabou o dinheiro, o dinheiro acabou para as ONGs internacionais, o dinheiro tem acabado por conta da pandemia. Né? O dinheiro acabando, eles têm que encontrar uma fórmula de captar dinheiro para você agilizar, para você pagar a mídia, para você pagar os jornalistas de esquerda, para você pagar os pesquisadores de esquerda. Sim. Porque, veja bem, Frank... Pesquisadores de fachada, né? Então, o cara faz uma pesquisa, eu banco para a pesquisa do cara. O cara não vai falar mal do meu produto. Então, a tendência dele é falar bem do meu produto. Então, você tem aí as Farc, que em tese teriam acabado, não acabaram. Elas estão entrando no bioma da Amazônia, sucateando as coisas do nosso bioma da Amazônia,
nas terras indígenas, e por isso que ninguém quer fazer produção, ninguém quer fazer uma lavoura, ninguém quer fazer uma coisa que tenha sustentabilidade, e eles querem que o índio viva da forma que ele há muito tempo vem vivendo, tá? Porque fica mais fácil de controlar a pessoa dessa forma. Muito provavelmente, o senhor deve me confirmar, claro. Eu devo ter feito essa pergunta ao Ricardo Salles também, mas não vou lembrar em certos textos. Foi uma entrevista longa nossa aqui, mas foi muito bacana, com muitas informações. Talvez o senhor confirme essa informação. De cara, o presidente Bolsonaro, quando assumiu e já tentou reformular o Ministério do Meio Ambiente, de cara, as tetas dessas ONGs foram secadas. Totalmente, totalmente. Eles recebiam em torno de 30 milhões para as ONGs, certo? Em torno de 30 milhões para as ONGs. E isso começou a minguar. Tanto é que quando eu estava no ICMBio, ele recebia telefone, a WWF foi lá falar com a gente para receber o PNUD, que era do órgão da ONU, também queriam receber dinheiro. E o pessoal queria receber dinheiro e queriam usar não só o dinheiro, mas também usar o nome do ICMBio, o nome do meio ambiente, para vender fórmulas erradas, vender coisa errada para fora do Brasil. Então, existe uma pressão muito grande das ONGs internacionais no bioma da Amazônia. E no que você teve o crescimento? As pessoas moram ainda de forma triste, e agora, neste governo, o presidente Bolsonaro fez duas coisas muito importantes recentemente. Primeiro, 5G para o bioma da Amazônia. Então, vai lá, você tem os índios, muitos índios que se diz índios, têm celular. Eles têm celular. E agora vamos começar a mostrar para o mundo o que acontece dentro da Amazônia com o 5G lá. Que é terrível. O próprio índio vai desmentir as fake news aí, né? Divulgando. O verdadeiro índio. Não aquela Índia que foi lá na COP26, na COP26, que ela viaja o mundo e se diz Índia. A COP26 é uma palhaçada, né, o coronel? A COP26 é o que eles quiseram fazer? A COP26 é totalmente de esquerda. Eles quiseram colocar a pressão, né, do Green News, que seria a economia verde, que o Paulo Guedes tem feito pelo Brasil, desenvolvimento da economia verde, só que os combustíveis fósseis, são 196 países que fazem parte da ONU, uma grande parte dessa, eles vão deixar de produzir combustível fóssil para os automóveis. E aí que vai sobrar para os países mais subdesenvolvidos. E onde que eles vão querer cobrar? O Brasil, ele tem um grande bioma que você pode vender o crédito de carbono. Por que o crédito de carbono até hoje não foi regulamentado, o artigo 5º e 6º? Porque o Brasil é o grande coração do mundo e ninguém vai querer pagar. E o que eles querem? Pagar porque o Brasil, ele polui 3% que ele manda para a atmosfera, 3% do monóxido de carbono. Enquanto a China, a Índia são 30%, os Estados Unidos 14%, e o Brasil 3%. Por que essa pressão contra o Brasil? E por que não foi regulamentado o crédito de carbono, que a gente tem 131 unidades de conservação no bioma da Amazônia? Por que não foi regulamentado isso? Enquanto não regulamentar, a gente não pode vender os bilhões e bilhões. A gente podia receber R$1 trilhão por ano para deixar a mata de pé. Coronel, para quem ainda não sabe o que queira dizer esse crédito de carbono, como funciona, resuma, por favor. É simples, simples. Vamos supor, você é o dono da Volkswagen. Você só pode produzir X carros por ano. 10 carros por ano. Por quê? Porque os carros poluem e causam o efeito estufa. Aí, o que você faz? Você vai comprar um crédito de carbono, ou seja, você vai comprar, para deixar a mata de pé, aqueles títulos. Então, tem um órgão que vai regulamentar isso. Esse dinheiro que eles compram vai para onde, esse dinheiro? Esse dinheiro vai para quem tem a floresta. Então, eu sou da reserva Chico Mendes.
por 30 anos, eu vou dar R$ 1.000 para as famílias que moram lá. Só que a família não vai poder cortar as árvores. E aí, o que eu poluir lá na Europa vai cair na conta de quem tá recebendo. Você entendeu? Mas vai receber em dinheiro. E aí eu posso poluir mais, e a conta da poluição cai para quem comprar. Quem recebeu, né? Quem recebeu. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho a floresta. Eu vendo meu crédito. E o cara tem o débito, porque ele polui. Aí ele compra para deixar a mata de pé. A Júlia Heller aqui, né? Não é isso que Hã? a grande mídia e os contrários divulgam. Isso é claro, isso é fato, né? Eles sempre vão... Fato, eles divulgam. Mas por que eles divulgam isso? Porque isso só acontece isso no governo do federal, nos governos. Nas propriedades particulares já vende crédito de carbono. Então, você tem uma RPPM, que é uma unidade de conservação particular, os caras já fazem isso, vende o crédito de carbono para as outras empresas que compram e recebem o dinheiro e para não cortar a unidade dele. E o cara pode produzir mais. Pô, a China, ela polui 30%. O Brasil, 3%. 3%. Tá? 3%. Então, o que você vai fazer? Então, o Brasil é culpado por isso? Não. As ONGs internacionais falam que a gente é culpado. Existe desmatamento? Existe desmatamento. Certo? Só que eles criminalizaram o madeireiro. Colocaram a culpa no madeireiro. Agora, o traficante, o cara que assalta aí por causa de um celular, ele não é bandido. Ele só quer tomar uma cervejinha no final de semana. Mas o madeireiro... Coitadinho, né? Porque o que acontece? A outra coisa que o Bolsonaro fez é colocar um satélite no bioma da Amazônia. Exclusivo para isso. O que o INPE fez, o que o INPE fazia, ele contava os focos de incêndio. Aí falava, tem 2.500 focos de incêndio. Mas a cada foco de incêndio, ele multiplica em 100, e aí, por isso que tinha 2.000 focos de incêndio. Então, o INPE também, que é de esquerda, o Carlos, o pesquisador da Amazônia, o maior pesquisador da Amazônia, rodou o mundo falando mal do Brasil. Então, essas pessoas, eles fazem uma propaganda negativa, porque não conhecem como é o bioma da Amazônia. Eles não viveram lá, não sabem o que é aquilo lá. Então, o IDH mais baixo do Brasil, a população mais baixa, são 25 milhões de brasileiros passando fome, principalmente agora na pandemia. As terras Yanomami é o tamanho do estado de Portugal, para os índios que moram lá. Então, e outra, terras indígenas é protegida pelo Congresso Nacional. Só pode fazer qualquer coisa se a lei passar pelo Congresso Nacional. As limitações são, agora o STF ia regulamentar, se é a partir de 88 ou não, se já tinham as tradições ou não. Então, eles protegem o índio para deixar eles no mais baixo possível na sua subsistência. Tá? Dão migalhas para ele. Não fazem com que ele ensine a pescar. O verdadeiro índio hoje, pelo que nós temos visto aí, em matérias, reportagens e até em visitas oficiais do presidente Bolsonaro em territórios indígenas e sendo recebido ali, ele é até recebido como chefe tem aquelas cerimônias, né, que os índios normalmente fazem, né? Os grandes líderes indígenas fazem até quando recebem, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Eles fazem uma cerimônia muito bonita, né? E nós temos visto vários líderes indígenas de fato, não aquele com a rodela como é o nome dele? Mais um nome que eu esqueço. Aquele índio que está sempre na ONU aí, né? Aquele que tem uma rodela aqui. Uma argola assim grande, né? Esqueci também o nome dele. Aquele índio do PT, né? Aquele chefe, Zé Ruela. Temos uma Ruela aqui, um negócio imenso aqui, né?
que não sabe nem falar, ele não consegue nem falar, né? Nem o português e nem o... Parece que ele é meio... Né? E ele é usado pelo PT, né? E aí, mas nós vemos o presidente Bolsonaro hoje sendo recebido por líderes indígenas, né? Aqueles que sabem falar. Raoni, cacique Raoni. Raoni, isso. Eu tenho essa dificuldade para lembrar os nomes, mas aí já vem o nosso espectador aqui, ó. Aqui já. Isso, por isso que é bom a gente ter. Cacique Raoni. Cacique Raoni. É aquele que põe uma lata. Ou acho que foi o general Heleno, né? Que falou: pô, o cara põe uma tampa de Nescau no bem, se quer representar o disque, né? Uma coisa assim. Mas, e aí o presidente Bolsonaro hoje é recebido com todas as honras, né? Nesses territórios indígenas, por verdadeiros líderes indígenas, né? Das grandes tribos indígenas da Amazônia, e recebido ali com todo respeito, né? O chefe de Estado, né? Aí eles dão as suas declarações, né? Declarando apoio ao presidente Bolsonaro pelo que o presidente Bolsonaro faz hoje, né? Pelo que o governo Bolsonaro, né? E o Ministério do Meio Ambiente faz e trata o índio hoje com respeito, né? Eles percebem isso, eles sabem que o presidente Bolsonaro, ele quer levar o desenvolvimento, ele quer que o índio se modernize, ele quer que o índio explore a sua terra, não que ONG, não sei quem, que governo, não. O Estado não tem que se meter ali. Se a terra é do índio, deixa ele desenvolver, deixa ele criar gado, deixa ele explorar o ouro, ele explorar a madeira de forma legal, né? E o índio, sabe, se modernizar e prosperar. Por que não? Porque o índio não pode prosperar, coronel? Se depender da esquerda socialista, o índio fica lá naquela vida de homem da caverna pro resto da vida. Não, aí vem o presidente Bolsonaro, não, eu quero que o índio se atualize, tenha direito à modernidade, tenha direito à internet 5G, né? Por que não? Que o índio explore o ouro ali, na mineração, enfim, que o índio prospere, né? Dentro da sua terra, já a terra é dele, então deixa o índio prosperar, né? Então, mas tem um pano de fundo disso aí. Mas sim. Por que é? Porque tem tantas terras indígenas, por que os caras travaram tanto as terras indígenas? Porque de fundo, e o presidente ele colocou luz a essa escuridão, porque de fundo tem um minério muito importante para os nossos tempos, que é o nióbio, que recentemente em Campinas, o ministro Marcos Pontes, ele apresentou aí uma bateria, que é uma bateria super moderna, né? Em 1 hora você consegue carregar, e hoje os celulares... celulares, né? Carro, celular, enfim, ele é um minério importantíssimo para a tecnologia, para o TIC, né? Para o TIC, por conta dessa importância. Então, aonde você tem terras indígenas, você tem esse minério tão importante. E você tem tudo que está ao nosso redor, Frank, tudo que está ao nosso redor vem da mineração. Então, você está na sua casa, você está no seu escritório, você está no seu estúdio, tudo o que você tem aqui vem da mineração. A mineração é tanto quanto mais importante como o agronegócio. E sem a mineração, não produz remédio, você não transporta, você não construi casa. O minério vai para todo tipo de indústria, né? Exatamente. Todos os canais você tem mineração. Mas a mineração causa um dano. Mas você consegue trabalhar isso, de forma organizada e acompanhada, fiscalizada, né? Exatamente. A Alemanha, que é a Michel lá, presidente lá da Alemanha lá, ela falava do desmatamento do Brasil. Só que a Alemanha, ela protege 8% da mata secundária. E nosso bioma da Amazônia é 84% preservado. Então, você vê como que faz o demônio contra o Brasil, que há um desmatamento ilegal. Há um desmatamento? Há um desmatamento. O que o presidente quis fazer? E o pessoal foi contra. Colocar CNPJ e CPF do proprietário. Ou seja, dar as terras para quem... e você saber, porque não adianta o cara passar no sinal vermelho e não tiver placa no carro. Você não vai saber quem é a pessoa que passou no sinal vermelho. Agora, se o carro tiver a placa, você vai saber
para quem vai aquela multa do sinal vermelho. Então, o cara tiver... Os governos PT... Os governos do PT se elegeram fazendo campanhas aí, promessas de reforma agrária, por exemplo. Né? E nunca fizeram. Nunca fizeram. E hoje nós vemos aí um governo Bolsonaro distribuindo títulos de terra pelo Brasil todo, aos milhares, né? Fazendo Exatamente. A reforma agrária que o PT prometeu e não cumpriu. Né? Infelizmente, o que o PT faz? Eles criam conflito. Eles não criam solução. Não dão uma solução. Eles criam conflito. Estando a pessoa em conflito, certo? E transformando aquelas proprietárias em unidade de conservação, cria o conflito. Aí a pessoa vai criar o demônio com a pessoa que é o proprietário, que é o morador, que é o ribeirinho, que é o indígena. Eles criam um conflito. Então, a base do marxismo, o calvinismo, é o conflito. Hoje chega saúde, barcos, né, navios, não sei, ali se chamam barcos ou navios, dependendo do tamanho, hospitais, até da Caixa Econômica Federal vai hoje até os ribeirinhos, né? Hoje o Estado chega, o serviço do Estado chega hoje nos ribeirinhos como não chegavam antes, né, coronel? Exatamente, exato. Vai a saúde a população mais carente. Mas isso não é transmitido nos canais aí que se dizem canais oficiais, canais que falam a verdade, que só passam fake news. Ele só vai falar a verdade se for pago. Tá? O YouTube começou a derrubar lives do presidente, já derrubaram 2. Né? Então, o que o presidente falou? Uma coisa que a Exame já tinha falado. Né? A Exame já tinha falado. Aí depois ele falou... A matéria publicada pela revista Exame. Exatamente. É igual o Carlos Bolsonaro, que falou uma fala do presidente e o Instagram derrubou ele, falando que era fake. Mas ele pegou integral aquele negócio. Então, hoje, os meios de comunicação, a grande mídia, né? Eles não falam a verdade. Não falam a verdade. A CPI aí da Covid, o que foi feito? Eu vou falar uma coisa para você, Sim. E falando sobre o Covid. O ano passado eu peguei Covid. E no início no início da pandemia, que ninguém sabia o que era, e o presidente queria fechar tudo em fevereiro, queria preservar, não queria ter carnaval, e as pessoas falam, não, tranquilo, isso aqui não vai dar nada, Passou o carnaval, fechou tudo. Está se repetindo, né? Agora o pessoal quer abrir, porque o carnaval vai chegar, e já tem uma publicação que, a partir do dia 22 de abril do ano que vem, vão fechar tudo também. Até começar as eleições que vão abrir. Que nem tivemos eleição aqui, que o próprio Dória falou que não, foi tudo tranquilo, as pessoas podem voltar, tal. Na segunda-feira fecha tudo. Tá? Que destruiu São Paulo. Dória destruiu São Paulo. Maior estado da federação. A Polícia Militar, eu vi uma entrevista de uma delegada aí que ela representa a Polícia Militar e ela tem falado assim, bastante em nome da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eles se identificam muito com ela, né? E ela dizendo coisas duras aí, deixando bem claro que a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil estão no terror com esse governador, né? Que, na verdade... sucateados. A Polícia Civil, principalmente. A Polícia Civil está com claros de 60% do seu efetivo. 60%. Então, imagine, você não tem investigação, você não tem investigador. Os crimes que ocorrem no estado de São Paulo, as pessoas estão... Os agentes que vão investigar não têm equipamento, não têm condições. O soldado da Polícia Militar ganha R$3.000. R$3.000. Eu sei que o senhor está com o tempo contado aí, que o senhor deve ter compromisso também a seguir, né? Eu queria mais 2 questões aí para a gente fechar a Amazônia, aí eu deixo aí o senhor à vontade, né, para o senhor falar mais alguma coisa, caso a gente não tenha falado ainda. Primeiro, como o senhor atua ali diretamente na Amazônia, a Transamazônica, que até então, né, antes do Bolsonaro, a gente via aquele barreiro lá, né, as carretas passando por lá, ali na região do Pará, principalmente, atoladas, tratores tendo que ir lá socorrer aquelas carretas naquele barreiro horroroso. Como é a Transamazônica hoje, depois de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas?
Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi uma pessoa muito inteligente. Ele colocou técnicos, ele não loteou cargos para partido. Loteou os cargos no governo federal. Inclusive, quando ele assumiu o governo federal, ele criou um decreto que só podia colocar as pessoas que tivessem condições, nível técnico, pessoas experientes e tal. E o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, é uma pessoa ex-militar, né, capitão do Exército, é uma pessoa inteligentíssima, inteligentíssima. O que ele fez? Ele acabou com as obras que tinham iniciado. Você tem estado, que eu rodei já esse mundão aqui, Brasil inteiro, tinha estado que é uma ponte que não chegava a lugar nenhum. Para você ter uma ideia, o Lula construiu dentro da unidade de conservação, uma ponte que não chega a lugar nenhum. Então, ele deu solução para várias demandas. O Tarcísio de Freitas, ele asfaltou muitas estradas, principalmente a Transamazônica, e agora, o que ele vai fazer? Que isso tinha que ser feito há muito tempo, as ferrovias, a fazer a Ferrovia do Sol, que vai ligar todo o bioma do Nordeste, em que você vai poder transportar. Para você ter uma ideia, o produtor do Mato Grosso, para que ele possa escoar a produção dele, ele tem que vir para São Paulo, e não tem um porto mais perto. Então, isso vai ficar muito mais caro. O que o Tarcísio de Freitas está barateando, está construindo estrada que possa ligar o Mato Grosso, né, onde você produz a soja, para o porto lá mais próximo, lá do Espírito Santo. Lá. Exatamente. Então, o que acontece? Ele construiu, ele concluiu as obras. Então, o que ele faz para a obra... Nós temos agora também a Ferrogrão parada no STF, né? O STF amarrando o início da obra da Ferrogrão aí, por exemplo, do Tarcísio, né? O STF. Então, o STF, o que ele está fazendo? Ele está infringindo o preâmbulo da Constituição, os judiciais, interferindo na execução do Executivo e do Judiciário. Ele barrou agora uma lei que estava sendo feita lá, das precatórias, para que o presidente não pagasse R$400 do salário da família Brasil. Tá? Então, o que ele faz? É uma interferência de um poder no outro. Se eu sou um presidente Bolsonaro, eu, no lugar dele, falava, eu não vou obedecer isso aí, não. Vocês vão te catar, sabe? E não é a área de vocês, não é o poder de vocês, então eu não vou obedecer, não vou acatar, e não obedecia. Se eu sou o presidente Bolsonaro, não obedecia. E deixava... mas é isso que a esquerda quer, né? Isso que a esquerda quer. Mas o presidente é um legalista, ele tem cumprido as ordens. Porque ele se estiver dentro da Constituição, é de poder dele, sabe? Que nem no caso, por exemplo, nós estamos fugindo um pouco da pauta aqui, mas na nomeação do Ramagem. Não, o STF não deixou. Como assim? É decisão... prerrogativa do presidente escolher o superintendente da Polícia Federal. Como que é o STF? Não, esse aqui não pode. Como assim esse aqui não pode? Né? E do André Mendonça, que ele foi indicado para o STF? Agora, né? Aí eu fui, acho que foi na quarta-feira, eu fui o primeiro aqui, com fonte privilegiada, fui o primeiro a noticiar aqui o afastamento do Alcolumbre, né? Ele pediu afastamento. Na verdade, a cabeça dele está prestes a ser cortada, ele vai lá, né, bobo, ele pensa, vou me afastar aqui, que eu vou viajar com a família, não sei o quê, vou resolver uns negócios aí, e a gente sabe como funciona. Na verdade, a cabeça dele está na guilhotina, né? Então, exatamente. Aí ele vem a público, uma declaração que ele vai se afastar um pouco, e aí ele coloca aí assume no lugar dele outro... O irmão. Não, assumiu, puxa vida... Aí eu vou... na comissão... Na CCJ do Senado, né? CCJ, isso. Aí o que assumiu no lugar dele é um cara nível Renan, para o senhor ter uma ideia, né? O Brasil, nossa, aquilo ali está infestado. O Brasil é o país que tem mais corrupto por metro quadrado, né? E Brasília, principalmente, né? É o lugar onde tem mais corrupto por metro quadrado no mundo, né? Exatamente. Mas, quer ver, de repente já estão mandando aqui quem assumiu lá. Anastasia. Obrigado, viu, Maria Luiz? Antônio Anastasia é outro daquele, né? Mineiro. É o mineiro, né? Mineiro mais processado, tem mais processos. Se abusar, tem mais processos que o próprio Renan, né? É só canalha, né?
Só sai um vagabundo, entra outro. O Brasil, a gente, coronel, em 4 anos o Bolsonaro não vai resolver isso. Não vai consertar. Não dá, né? Não dá. Talvez nem em 8. Mas aí, se o Bolsonaro mas ele tem colocado a mão nos grandes problemas, como você perguntou lá, na Transamazônica, ele tem feito o asfalto, o Tarcísio tem feito um bom trabalho. O que ele tem? Contratado o Exército, o setor de engenharia do Exército, sai bem mais barato e mais eficiente, eficaz e efetivo, conforme o artigo 37 da Constituição, certo? Aí eficiência, o povo daquela região, aí o povo daquela região, né, que enfim, a Amazônia foi asfaltada, quem precisava, né, trabalhava ali, o caminhoneiro que usava aquilo ali, fala, caramba, ué, só não era feito porque eles não queriam fazer, dinheiro tinha. Exatamente, igual o Rio São Francisco, lá o água do Nordeste. Né? Que o nordestino hoje fala, caramba, tinha dinheiro para fazer, os caras só não faziam porque não queria. Era para roubar, né? O presidente com o Rogério Marinho lá terminou São Francisco dando água para todo o pessoal do Nordeste. E a Caatinga, Frank, você não tem ideia como que é a Caatinga. Uma semana chovendo ou com água, a planta se renova. É diferente da Mata Atlântica. A Mata Atlântica cortou, ficou seca, ela demora um pouquinho. A Caatinga, choveu um dia, ela já começa a ficar verde. Ficou sem água, ela fica totalmente aquilo seco. E aí chegou a água no Nordeste, e aí o ano que vem, porque o cara começa a plantar na terra dele, em um ano já começa, seja lá o que ele plantou, em um ano ela vai dar fruto, né? Então, a partir do ano que vem, nós teremos aí milhares, dezenas, centenas de milhares de famílias de nordestino hoje, que até hoje passavam fome, morriam de sede, tomavam aquela água suja, né, de lagos, enfim, de reservas de água lá, de poços, né? Aquela água suja, né, nojenta, que ele tratava do gado, que bebia junto com o gado defecava naquela água. Hoje o nordestino vai poder produzir, ter uma pequena produção, né, agrícola, e aí a partir do ano que vem ele já começa a colher, né, os frutos da sua plantação, né, e aí ele vai poder prosperar. E dar desenvolvimento para aquela região, onde que ele vai poder produzir. Ele estava podendo mandar o filho para a faculdade, né? A vida do nordestino vai ser transformada, coronel. Olha a diferença de um governo petista, de um governo socialista para um governo conservador. Você vê, ele asfaltou a Transamazônica, que era onde que os caminhoneiros passavam e tinha uma dificuldade muito grande, e lá chove muito, quando chove você não consegue passar, você não tem ideia de como que é aquilo lá, é muito complicado, e você deu água para o nordestino. Além do que, você vai estar colocando o 5G, que é o 5G, você não sabe como é o pulo do 5G. O 5G vai ser muito eficiente para as pessoas. Então, você tem aí 3 grandes carros-chefe do governo federal que as empresas, os meios de comunicação não apresentam isso para o povo. Olha, eu sei que, por exemplo, com o 5G, a gente não vai ficar mais na dependência de Google, de Microsoft, a gente vai se libertar de Google e Microsoft. Com o 5G, você vai pesquisar a sua foto, qualquer pesquisa que você vá fazer, você não precisa mais, você não se torna mais dependente de um Google ou de uma plataforma. O 5G vai direto a gente vai direto na fonte, né? Então, por isso a grande oposição ao 5G. Não, o 5G não sei o quê. Não, mas é claro, o 5G, como toda tecnologia, alta tecnologia, ela tem os seus prós e contras, né? Tem o que é positivo e o que é negativo. Se ela for usada de forma também, como a gente tem medo, né? Que possa ser, né, controlada a nossa vida, né, os nossos passos, claro, se tiver mas hoje já é controlado, né? Uma empresa por trás mal intencionada, ela pode sim, né? Mas isso aí hoje também o governo brasileiro hoje tem uma equipe preparada aí de repente com o Marcos Pontes, com o Faria, né, o ministro Faria das Comunicações, preparado para estar atento para saber nas mãos de quem vai estar entregando esse 5G no Brasil, né? Então a gente pode ficar tranquilo, né? Não, é isso. Coronel, quanto a isso, sim. Sim. Para a gente otimizar o seu tempo aqui, já finalizar a nossa entrevista, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que eu acho muito importante. Eu sempre tive curiosidade. Nos últimos meses, eu tive uma curiosidade muito grande em relação a isso. Por que o general
Mourão, vice-presidente, tem ido e tem ficado muito tempo ali com o grande efetivo das Forças Armadas em algum lugar da Amazônia ali, fazendo exatamente o quê e indo lá para quê? Qual é o motivo da ida do general Mourão comandando um efetivo, grande efetivo das Forças Armadas numa ação na Amazônia que a gente não se sabe exatamente por quê? Onde e para quê? Existem dois motivos importantes, que é o primeiro motivo é a Operação Verde Brasil 1 e 2. Exato. Tá? Então, é lá do bioma da Amazônia, os 9 estados, e quem conhece muito bem, além dos órgãos ambientais, IBAMA e CNBio, que estão lá presentes, a Polícia Federal, a Força Nacional e as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, têm atuado muito forte nessas áreas. E para a fiscalização ambiental, para o combate aos crimes ambientais. Isso tem surtido muito efeito quanto a isso. Só porque o crime ambiental não é só a multa, mas você tem que aplicar a multa, a pessoa pagar e saber identificar quem é a pessoa. Não adianta a pessoa passar no sinal vermelho e não saber quem é o carro, se não tiver placa. Não adianta, pode ter 50 câmeras, tirar foto e nunca vai identificar quem é o carro. É lógico que se pegar o número do chassi que tem lá no vidro, você vai poder identificar, mas só que tem que ter uma câmera muito eficiente. Mas se não tiver a placa, você não vai saber quem são as pessoas. E o outro motivo que aqueles países que estão próximos ao Brasil, né, estão sucateando. A Farc, existe uma Farc que possa estar sucateando os nossos territórios. E o bioma da Amazônia, que se alguém já foi, se já foi para lá, é muito importante conhecer aquilo lá. A mata, o bioma da Amazônia é diferente da Mata Atlântica, diferente do Pantanal, diferente do Cerrado, da Caatinga, então, dos Pampas. Então, é totalmente diferente. É uma mata densa, uma mata que você não tem comunicação, e para você ter uma ideia, às vezes, para entrar numa unidade de conservação, a minha equipe demorava 3 dias para chegar num ponto de desmatamento, eu ia de helicóptero e demorava 45 minutos de helicóptero para chegar num ponto de um garimpo dentro da unidade de conservação. Então, não é que nem São Paulo, que a gente vai daqui a Campinas, daqui até Ribeirão Preto, Rio Claro de carro, 200 quilômetros, e é fácil chegar. Então, existe... O senhor chegou a participar de alguma ação dessa militar, jamais assim, diretamente, de chegar de helicóptero com uma equipe de militares e retomar, né, território ali para o garimpeiro clandestino, madeireiro clandestino, traficantes da Farc ali, o senhor chegou a participar de alguma ação? A da Farc eu não cheguei. Por quê? Porque ele fica próximo aos países limítrofes, né? Fica nos limites, eles entram e saem do Brasil. Sim. E aí onde que tem a atuação das Forças Armadas muito intensa. As Farc estão ligando, que nem eu falei já há um pouco tempo atrás, eles precisam de dinheiro. Os órgãos, as ONGs internacionais, Rockefeller, o Clube de Roma, todos esses órgãos, começou a acabar o dinheiro para acionar essas ONGs que estão. Eles têm que produzir o quê? Eles têm que arrumar dinheiro. Da onde que eles vão arrumar dinheiro? O ouro do Brasil, certo? O ouro do Brasil. E tem muitos aviões entrando e saindo do Brasil, e algum tempo atrás houve aí o abate dessas aeronaves, que o presidente deu autonomia para o ministro da Defesa autorizar ou não. Foram muitas aeronaves, né? Fazendo exatamente aí na região da Amazônia, foram muitas apreendidas pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, né? Isso... E entregue, e fez o leilão, o ministro da Justiça fez o leilão. Então tem grandes motivos. Provavelmente as Farc e órgãos que é ligado à Farc invadindo o Brasil no bioma da Amazônia. E a outra Operação Verde Brasil, que tem mobilizado aí todo o sistema ambiental para combater o desmatamento ilegal, diferente que as pessoas comentam. O Brasil tem feito aí um grande trabalho, nunca se fez na história do Brasil o combate ao desmatamento do Brasil. Nunca foi feito de forma tão intensa e efetiva como tem feito no governo do Jair Messias Bolsonaro.
Nunca se combateu o crime ambiental, Farcs, ONGs, madeireiros, garimpeiros e estrangeiros que saqueavam a nossa região amazônica, como hoje é combatido no governo Bolsonaro. Nunca foi. O que acontece? As ONGs, como ela não tem recebido dinheiro nem do governo federal e nem de fora, elas incentivam o desmatamento e faz a divulgação de forma ilegal, né? Sim, sim. Coronel, fique à vontade aí para a sua última participação, a sua última opinião, de repente algum fato que o senhor queira abordar que eu ainda não, infelizmente, não tenho abordado. O senhor tem algum assunto que o senhor queira abordar que eu, de repente, eu não abordei aqui, a gente não abordou ainda? Não, é falar da COP26, né? A COP26, o Brasil tem sido vítima das denúncias de forma ilegal dos órgãos internacionais. Inclusive, a gente falou aqui que o Gilson Machado falou do chefe de Estado de outros países, dos ministros de turismo de outros países, em que, falando que o Brasil é que vai estar desmatando. É uma falácia, né? São falas, são narrativas que constrói contra o Brasil, e quando é falado por várias pessoas, se pensa que é verdadeiro, mas isso não é verdadeiro. As pessoas precisam ver dos órgãos como o seu, como o Portal do Patriota, como você, um jornalista responsável, sério, mostra para o Brasil. O que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem entrado e enfrentado o real problema, certo, de frente. Porque tem o desmatamento, porque você tem as terras indígenas, porque o índio está sendo aviltado, porque dessa forma, porque está no consciente coletivo da esquerda, onde o traficante, o assassino, o assaltante de banco, ele é um proletariado, ele é um oprimido. E eles sempre valorizaram isso da população. Então, e o presidente não. O presidente, ele protege a família, a pátria, certo? Então, a família, a pátria e a sociedade brasileira. Sempre protegeu a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela tem que entender, ele não quer dar o peixe, ele quer ensinar as pessoas a pescar. Quando eu estava no presidente do ICMBio, eu autorizei, por meio de uma portaria institucional, as pessoas a pescar nas unidades de conservação. O pesque solte, o pesca esportiva. A gente tentou fazer também museus submarinos. O que são os museus submarinos? As pessoas viriam para as unidades de conservação, a gente colocou, a gente já conseguiu fundar 2 barcos lá em Pernambuco, onde as pessoas faziam um mergulho submarino. Isso dá ao turismo um crescimento muito grande. O Brasil, antes da pandemia, as pessoas, eram 11 milhões de pessoas que saíam para o Brasil para ir para a Europa. Hoje, com o ministro Gilson Machado, as pessoas vão conhecer as coisas maravilhosas. O que o Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, fez são as concessões dos parques. Os parques eram totalmente fechados. Você vê lá, o Parque da Tijuca estava totalmente degradado. As pessoas não conseguiam subir, não tinha acessibilidade, porque não tinha escada rolante. As lojinhas, tinham 6 lojinhas lá totalmente abandonadas. Os banheiros não tinham acessibilidade. Então, o que a gente tentou fazer? Fazer uma concessão para colocar aí a melhoria do Parque da Tijuca, que é um cartão postal mundial, é a 7ª maravilha do mundo, e estava totalmente degradado. E o que a gente fez? Barateou também para o carioca poder visitar. Às vezes o cara não ia ver o Cristo Redentor. Você tem os parques, no Brasil nós temos 74 parques nacionais. Áreas maravilhosas, cânions maravilhosos. Tem lá o cânion, tem lá em Sergipe, você tem cânion aqui no Capitólio, você tem lá em Aparatos da Serra, Serra Geral, você tem lá Canela, você tem aí o Brasil é lindo.
A Amazônia, você não tem ideia de como é a Amazônia. O Brasil é maravilhoso. Maravilhoso. E o turismo ecológico e o turismo do Brasil, as pessoas precisam conhecer o turismo do Brasil. Os Pampas, o Pantanal, conhecer lá o Amazônia. Infelizmente, o hotel fechou, o Hotel Uriaú, que ficava no topo da árvore, que você andava dentro do Amazonas lá, né? Ficava a 300 quilômetros de Manaus, é uma maravilha. Hotéis maravilhosos no nosso bioma da Amazônia. Então, eu moro numa região muito linda, que é um vale entre duas serras da Mantiqueira, Serra da Mantiqueira. Divisa de São Paulo com Minas Gerais, né? Com o sul de Minas, e a Serra do Mar, né? Do litoral norte paulista. Nossa, linda demais. A Serra do Mar. Você sabia que tem a estrada do Serra do Mar, que as pessoas podem visitar, e quando você pegar um dia nublado, você de São Paulo você consegue ver o litoral do Brasil, de São Paulo. Exatamente. Sabia disso, Frank? Você sabia disso? Sim. Então, muita gente de São Paulo desconhece isso. Os caminhos que o pessoal lá, Dom Pedro, subiu, e aí gritou no Grito do Ipiranga, lá tinha a trilha que o pessoal saía de Santos e para São Paulo. Aqui tem o Pico de Itapeva, né? Aqui em Campos Pico de Itapeva. Mas ele fica dentro do território de Pindamonhangaba, né? O Pico de Itapeva. Que a gente vai lá, perto daquelas antenas, aquelas torres que tem lá. De lá, a gente vê o Vale do Paraíba todinho e vê até o Rio de Janeiro, as luzes do Rio de Janeiro. Exatamente. Do Rio de Janeiro. Então, e as luzes da capital de São Paulo, né? Mas o que aconteceu no governo anterior? Eles era o conservacionismo. O homem, ele é um problema no meio ambiente, né? Então, o meio ambiente é o centro da atenção e o homem é um destruidor do meio ambiente. Bolsonaro não, ele tira isso, o homem ele faz parte do meio ambiente. É o meio, ele faz parte do meio. Então, as pessoas têm que entender que tem que ter a economia, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. A sustentabilidade tem esses três pés, né? A economia e o homem dentro do meio ambiente. Coronel Homero Cerqueira, muitíssimo obrigado pela sua participação extraordinária. Foi sensacional as informações que o senhor trouxe aqui. Com certeza, durante o tempo que o senhor serviu aí ao governo brasileiro, né? Mais precisamente ali direto ligado ao Ministério do Meio Ambiente do Ricardo Salles, como presidente do ICMBio. Com certeza o senhor fez um trabalho maravilhoso ali, e nós como brasileiros, como patriotas, né? Que amamos a nossa terra e defendemos essa terra contra toda essa patifaria mundial, nós agradecemos aí o seu trabalho ali, né? Quanto presidente do ICMBio. E agradeço a sua participação brilhante aqui, trazendo informações muito precisas e importantes aos nossos espectadores aqui do portal patriota.net. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado aos seus ouvintes e fico à disposição, o pessoal quiser seguir aí, Coronel Homero, que já está... Aqui o seu trabalho, né? A gente vai poder acompanhar o seu trabalho no coronelhomero.com.br, né? Exatamente. Eu assisti ontem à noite lá e estive lendo lá as suas publicações, são muito, muito bacanas, muito importantes. Se você quer saber sobre o meio ambiente brasileiro, entre aí, coronelhomero.com.br. Obrigado, hein? Até mais. Coronel Homero, uma semana abençoada para o senhor, obrigado pela entrevista, a sua disponibilidade de agenda e participar com a gente, muitíssimo obrigado. Bom dia. Obrigado. Eu presto também a melhor continência ao senhor e os seus ouvintes. Nós também. O seu trabalho brilhante aí pelo meio ambiente brasileiro, viu? Deus abençoe sua vida, Coronel. Um abraço. Amém. Um abraço. Tchau. Portal Patriota, o mais conservador do Brasil. Hoje entrevistamos aqui o Coronel Homero Cerqueira. Aqui você pode acessar www.coronelhomero.com.br. É o site do Coronel para você acompanhar todo o trabalho, né, que ele faz aí, maravilhoso, pelo meio ambiente do Brasil, tá bom? Bacana o trabalho do Coronel.
Eu estive acessando o site dele ontem e achei sensacional, tá bom? Se você tiver a oportunidade, vá lá e dá uma conferida lá, tá bom? coronelhomero.com.br. Vamos aí para o encerramento do Jornal Patriota. O Frank César está bonito hoje. Eu estou me achando bonito aqui hoje, viu? Posso me achar bonito? Eu estou me achando bonito aqui hoje no vídeo, mas tudo bem, né? Ué, eu posso me achar bonito, não posso? Tem dia que eu me acho, tem dia que eu acordo, que eu olho aqui e falo, caramba, hoje eu estou com olheira, hoje eu estou com cara de quem não dormiu bem, tem dia que eu estou com cara de preocupado, né? Enfim, né? Essa é a questão da gente trabalhar de frente para a câmera, né? Tem dia que a gente não está bem para a câmera, né? Hoje eu estou bem para a câmera, né? Tá tudo bem, né? É isso aí, né? Vamos lá. Vamos caminhar aqui para o encerramento. O Frank César está bonito hoje aqui no vídeo. Eu estou gostando de mim hoje aqui. Parabéns aos dois. Obrigado, viu, Patrícia Russo? Parabéns aos dois. Muito obrigado. Show de live. Sim, mas não é só live não, viu? Isso aqui é um formato de jornal de TV que você pode acompanhar aqui de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã, Jornal Patriota, sempre com entrevistas maravilhosas aqui, tá bom? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Nós vamos caminhar aqui para o encerramento do Jornal Patriota, como sempre, deixando aí, nessa segunda-feira, feriado, todo mundo de boa, e o Frank César está aqui trabalhando, né? Eu gosto de fazer o que eu faço. Quando você ama fazer o que você está fazendo, nunca será sacrifício. Eu tenho paixão por fazer isso que eu faço aqui. Então, né? Às vezes a gente aproveita algum feriado e já, né, e prepara alguma outra coisa, né? Mas hoje está tranquilo, né? Estou aqui em casa, vou tirar o dia para descansar, está tranquilo, né? Vida que segue, vamos embora, né? Mas tudo bem. Vou deixar aqui então um versículo, né, para você meditar nele, tá certo? Nessa segunda-feira. Espero que ele edifique a sua vida como edificou a minha. E me trouxe essa paz que eu estou com ela no coração hoje. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é a promessa de Deus para minha e para a sua vida. Hoje eu quero que Deus faça o que Ele quiser fazer na minha vida. Não sou eu que vou pedir. Não vou pedir nada para Deus. Aliás, sempre que eu vou orar, a única coisa que eu peço para mim, é claro, a gente como homem, como carne, a gente tem sonhos, né? Tem ainda desejo de ter alguma coisa, possuir alguma coisa. Eu nunca peço prosperidade para minha vida, não. Primeiro, que prosperidade vem com trabalho. Se você trabalha, faz um trabalho bem feito, o resultado do seu trabalho sempre será bom. O resultado de um bom trabalho, feito com empenho, com dedicação, com qualidade, sempre será bons frutos. Isso é óbvio, isso é fato, isso é lei da natureza. Então, eu procuro fazer um trabalho bem feito aqui, né, honesto, verdadeiro. Nunca subestimar o meu telespectador, meu seguidor, meu amigo aqui, né? Você que vem aqui nos assistir todos os dias aqui, você nunca será subestimado aqui. A sua inteligência nunca será subestimada aqui. Aqui nós nunca noticiaremos fake news, narrativas. Não. Aqui a gente vai sempre apresentar para você a verdade dos fatos. E vai sempre praticar um jornalismo a favor do meu país, do seu país, do nosso país. Tá? Isso é promessa de Frank César, editor-chefe do portal patriota.net. Aqui nós sempre faremos jornalismo honesto, tá bom? A favor do nosso país. E nunca subestimando a sua inteligência. Tá certo? Essa promessa de Frank César, jornalista, para você. Cristão jornalista. Mas, enfim, aí sempre quando eu vou orar, né, para Deus, eu só peço a graça dele na minha vida. Deus nos diz na palavra de Deus, né, que só a tua graça, né, só a sua graça nos basta. Então, é tudo que eu preciso. Ter a graça de Deus na minha vida, os seus olhos na minha vida, né?
e aí entregar tudo nas suas mãos e ficar em paz, né? As coisas nem sempre são como a gente gostaria que fossem, né? Mas o que não está sob controle da gente, não está sob controle da gente, né? Eu queria que tantas coisas fossem mais fáceis, né? Eu queria que tantas coisas, eu queria simplificar. Hoje eu sou um cara, hoje, nessa altura aí da minha vida já, né? Eu gostaria de ter paz, sabe? Que as coisas fossem simplificadas. O simples me atrai, o verdadeiro me atrai, mas principalmente o simples. Então, se você se você quiser conviver com o Frank César hoje, simplifique tudo, sabe? Eu gosto das coisas simples. Aqui, o que está acontecendo aqui, peraí. Tive que dar um cascudo na orelha aqui praticar uma pequena violência com o meu aparelho de som aqui, que me dá o retorno de áudio. Mas tudo bem, um tapinha na orelha dele já resolveu, né? Mas eu sou da paz, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, por você ter estado aqui com a gente nesse Jornal Patriota dessa segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui mais uma vez, ao vivo, sempre com um grande convidado. Eu não vou divulgar ainda, mas durante o dia eu vou divulgar, tá bom? Teremos mais um grande convidado amanhã, com certeza, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, que a sua semana seja abençoada por Deus, né? E, enfim, entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Tá certo? Muito bom dia, obrigado. Que você tenha uma segunda-feira e uma semana muito abençoada, tá certo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito bom dia para você.